Nós chegamos à Alemanha em janeiro de 1921. 21 não. O que você está falando? Janeiro de 38? 21 de janeiro de 1938. Já com a informação que iam nos entregar a Anitta, né? Nós fomos à Gestapo, acompanhadas por um advogado francês que nos acompanhou desde Paris, Maître Drujon. E lá na Gestapo, minha mãe e eu pedimos, por favor, por tudo quanto havia, que nos permitissem que a Olga nos entregasse a Anitta, pessoalmente. Para que ela visse que a Anitta passava dos braços dela para os braços da avó. Disseram que a mamãe pedia impossíveis. Aí, à vista disso, nós esperamos, veio uma funcionária lá da prisão, trazendo a Anitta do colo, a Anitta chorando, coitadinha, com as lágrimas correndo ainda, naturalmente, da separação da mãe, né? Eu imagino que deve ter sido um momento muito trágico para a Olga, né? E se refletiu na criança, ela não entendia o que estava acontecendo, mas estava com a carinha toda molhada de lágrimas, assustada. E aí nos entregaram a Anitta. Minha mãe tomou-a nos braços, mas ela era bastante pesada já nessa época, ela era humana, já era uma criança forte, crescida. Minha mãe aguentou com ela até o táxi, né? Até o carro que nos esperava na porta, né? Aí saímos, tomamos o carro e até o hotel, apavoradas, com medo que fosse uma cilada, que de repente nos tirasse a criança, né? Nós tivemos que esperar várias horas no hotel, que o trem para isso ia à noite. Então nós ficamos até às 7, 8 horas da noite naquela angústia. A cada vez que batiam na porta do quarto do hotel, a gente pensava que já era a Gestapo, que vinha buscar a Anitta. E fomos para a estação, a mesma situação, porque imagina que fossem secretas da Gestapo, circulavam ali em torno de nós na estação, né? E a gente com medo terrível, né? Que nos arrancasse a criança. Tomamos o trem, com a Anitta no colo, eu me lembro que eu subi com a Anitta no colo. Nos ficamos na cabine, e cada vez que batiam na porta da cabine era aquela angústia. Medo que fosse a polícia, a Gestapo. Só fomos respirar um pouco depois que passamos a fronteira. Minha mãe sentada na cama com a Anitta, abraçada com a Anitta, e eu em pé ao lado dela. Depois passou a fronteira, a situação acalmou um pouco, né? Chegamos a Paris, os amigos nos esperavam na estação, né? Mas aqueles momentos, aquelas horas que mediaram entre a entrega da Anitta e a nossa passagem à fronteira, eu jamais esquecerei. Na década de 30, quando as manifestações de intolerância se espalhavam pela Europa, prenunciando a eclosão da maior guerra da história da humanidade, o drama de uma menina comoveu o mundo. Sua mãe, a judia Olga Benário Prestes, tinha sido deportada grávida para a Alemanha nazista pela ditadura de Getúlio Vargas. Anitta Leocádia Prestes nasceu em Berlim, numa prisão da Gestapo, em novembro de 1936. Na época, seu pai, o líder comunista Luiz Carlos Prestes, também estava preso no Brasil
isolado numa cela solitária. A avó, Leocádia Prestes, iniciou então uma campanha internacional pela libertação dos dois e percorreu a Europa numa luta desesperada para salvar o filho e a neta. O resultado foi um movimento mundial de solidariedade. Pressionado, o regime nazista concordou em entregar Anita em janeiro de 1938. A menina nunca mais veria a mãe, morta 4 anos depois na câmara de gás de um campo de concentração. E só conheceria o pai com quase 9 anos de idade, quando ele finalmente saiu da prisão em 1945, beneficiado por uma anistia. Após uma vida pontuada por separações familiares, perseguições políticas, exílio e clandestinidade, Anita Leocádia mora hoje com a última irmã viva de Prestes, Lígia, no Rio de Janeiro, onde leciona História na Universidade Federal. Formada ainda em Química e Economia, tem 5 livros publicados. Neste depoimento, ela analisa a trajetória política do pai, um personagem que marcou profundamente a história do país no século passado. E fala também da mãe, que só conheceu por 14 meses. Minha mãe, Olga Bernardi Prestes, foi presa junto com meu pai no dia 5 de março de 1936, aqui no Rio de Janeiro, pela polícia de Filinto Miller, isso ainda antes do Estado Novo, em 1936. E ela era uma comunista internacionalista, comunista alemã, e tinha sua cabeça a prêmio na Alemanha nazista. Estava em plena Alemanha nazista do tempo de Hitler. E foi extraditada por Getúlio Vargas, sem nenhuma culpa formada, não havia nenhuma acusação contra ela. E dessa forma ela foi, na calada da noite, extraditada para a Alemanha, onde, num navio cargueiro, com ordem de não parar em nenhum porto europeu. Foi direto do Rio de Janeiro a Hamburgo, porque se o navio já havia experiência com outros prisioneiros de navios que paravam na França ou na Espanha republicana daquele período, e que os dockers, os portuários desses portos, arrancavam do navio esses prisioneiros. E os portuários, tanto do Havre como de portos da Espanha, estavam dispostos a fazer isso em relação à minha mãe e a uma outra comunista alemã, a Elisa Evert, que foi deportada junto com ela. Então foi um navio direto para Hamburgo, onde elas desembarcaram, uma viagem pesadíssima, ela já estava no 7º mês de gravidez, onde elas desembarcaram com um esquema impressionante, policial. A minha avó, a Leocádia Felizardo Prestes, e a minha tia Lígia, que estavam em Paris nessa época, liderando uma campanha internacional pela libertação dos presos políticos no Brasil, ainda conseguiram que um advogado de renome na França fosse a Hamburgo para tentar tomar alguma providência, mas ele não conseguiu nem chegar perto, nem vê-la, porque o esquema de segurança organizado pela Gestapo nazista era de tal ordem que era impossível qualquer contato. Dali ela foi levada para uma prisão na Alemanha, onde eu nasci 2 meses depois, em novembro de 1936. Uma prisão em Berlim, onde eu nasci. E então foram essas circunstâncias que eu nasci, muito difíceis para minha mãe, mas a campanha internacional, de que eu ia falando há pouco, liderada pela minha avó paterna, Leocádia Felizardo Prestes, uma mulher muito corajosa, que nunca tinha participado assim, diretamente da política, e deixou suas filhas em Moscou, ela morava em Moscou nessa ocasião, deixou suas outras 3 filhas em Moscou, e acompanhada pela filha mais moça, Lígia Prestes, se deslocou para Paris e percorreu toda a Europa, diversos países europeus, estava disposta a ir aos Estados Unidos, só não foi aos Estados Unidos porque o governo americano não deu visto, não permitiu de nenhuma forma a presença dela nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, diga-se de passagem, havia uma intensa campanha Prestes pela libertação aqui dos presos políticos, no Brasil.